Olá, meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que enche o nosso coração de esperança e inspiração. Uma história sobre fé, perseverança e o poder transformador do amor. É a história de como tudo começou, a história do Evangelho no lar. Tudo teve início há 2 anos. Imaginem a cena, uma noite simples, um celular apoiado em cima da mesa e um coração transbordando de fé. Esse coração era o do nosso querido Ricardo Pavan. Ele tinha um sonho, um propósito nobre, levar a mensagem do Evangelho diretamente para dentro das casas das pessoas, mesmo que de forma muito humilde, no começo. As primeiras transmissões, feitas pelo Facebook, eram um verdadeiro teste de paciência e fé. Eram cheias de improvisos, sabe como é? O som falhava de vez em quando, a imagem travava, a conexão não ajudava. Mas havia algo muito mais forte do que qualquer dificuldade técnica. A vontade imensa de levar amor, de oferecer consolo e de acender uma luz de esperança no coração de quem estivesse do outro lado da tela. E essa mensagem começou a chegar. Nos primeiros dias, algumas pessoas, poucas no início, começaram a acompanhar. Eram os pioneiros, os primeiros membros desta nossa grande família espiritual que se formava. Cada comentário, cada compartilhamento, cada mensagem de apoio era como um combustível que animava o Ricardo a continuar, a não desistir. Mesmo com todas as limitações tecnológicas daquele momento, ele percebeu algo fundamental. A mensagem de fé para tocar os corações precisava ser cada vez mais clara, mais acessível a todos. Não adiantava ter a melhor intenção se a mensagem não chegava com qualidade. Foi então que, com muito esforço, dedicação e, claro, muita oração, o Ricardo conseguiu adquirir um notebook. Esse passo foi um divisor de águas. A partir daquele momento, o Evangelho no Lar ganhou uma nova aparência. As transmissões ficaram mais organizadas, a imagem melhorou, o som ficou mais nítido. O projeto ganhou uma qualidade visual e sonora que permitiu que a mensagem fluísse com mais clareza. Mas o mais importante, a essência, o coração do projeto, permaneceu exatamente o mesmo: levar luz e conforto para todos os lares que nos acompanham. Essa jornada inicial nos ensina muito. Mostra que quando temos um propósito forte, um sonho que vem da alma, as dificuldades se tornam apenas degraus. A tecnologia era um desafio, mas a fé foi a ferramenta para superá-lo. Cada pequeno passo, desde o celular na mesa até o primeiro notebook, foi uma vitória celebrada com muita gratidão. E essa família, que começou tão pequena, foi crescendo. O boca a boca virtual, as pessoas compartilhando com amigos e familiares, fez com que a luz do Evangelho no lar alcançasse cada vez mais corações necessitados de uma palavra de conforto. A semente plantada naquela noite simples, com um celular e um sonho, estava começando a germinar e a dar belos frutos. Essa é apenas a primeira parte da nossa caminhada. Uma história que prova que não precisamos de grandes estruturas para fazer a diferença, mas sim de um grande coração e de uma fé inabalável. O importante é começar, dar o primeiro passo, confiar que estamos sendo guiados. Música suave e reflexiva de fundo, que pode aumentar de intensidade nos momentos de superação. Olá, minha gente querida, sejam todos bem-vindos de volta. No capítulo anterior, vimos como uma ideia simples, nascida de um coração cheio de fé, começou a florescer. Ricardo, com seu celular e uma vontade imensa de espalhar a palavra de Deus, deu início a uma jornada que tocaria muitas vidas. Mas como toda grande jornada, o caminho não seria apenas de flores. Estava na hora de enfrentar os espinhos. E é sobre isso que vamos falar hoje. Os desafios, as dores e a força que nos faz seguir em frente, mesmo quando tudo parece dizer o contrário.
Com o tempo, a alegria inicial de ver tantas pessoas se conectando ao Evangelho começou a ser testada. Sabe aquela sensação de ver alguém que você se importa tanto, alguém que começou a trilhar um caminho de luz, simplesmente se afastar? Era exatamente isso que Ricardo sentia e doía profundamente. Pessoas que antes participavam, que enviavam mensagens, que pareciam estar firmes na fé, de repente sumiam. O silêncio delas era ensurdecedor. Ricardo não era do tipo que deixava para lá. Ele se importava de verdade com cada alma que passava por suas transmissões. Ele ligava, mandava mensagem, chamava com carinho. E aí, meu irmão, minha irmã, está tudo bem? Não suma, a gente sente sua falta na oração. Vamos continuar juntos nessa caminhada. Ele tentava lembrar a todos da importância de se manter conectado com a palavra, de não deixar a chama da fé se apagar. Mas muitas vezes, a resposta era o vazio. Nenhuma mensagem visualizada, nenhuma chamada atendida. Esse silêncio era uma prova de fogo para sua perseverança. E como se a dor da ausência não bastasse, as críticas começaram a surgir. As críticas, elas vêm de todos os lados, muitas vezes de onde menos esperamos. Comentários maldosos, julgamentos injustos, pessoas que, sem entender a profundidade da missão, apontavam o dedo. Quem ele pensa que é? Isso não vai dar em nada. Está perdendo seu tempo. Cada palavra era como uma pequena flecha, tentando minar sua confiança. Houve momentos, sim, houve dias em que o desânimo bateu forte na porta do coração de Ricardo. Ele olhava para o celular, para os poucos espectadores, para as mensagens negativas e se perguntava: será que eu sou capaz? Será que vale a pena todo esse esforço? Talvez eu devesse parar. Talvez eu não seja a pessoa certa para isso. A dúvida é uma sombra traiçoeira e ela tentou com todas as forças apagar a luz que Ricardo estava espalhando. Ele chegou a pensar em desistir, em guardar seu celular e voltar para uma vida sem essa responsabilidade, sem essa exposição. Mas é exatamente nesses momentos, nos vales mais profundos da nossa jornada, que uma força que não é nossa se manifesta. Quando Ricardo estava no seu limite, quando a vontade de parar era quase insuportável, algo maior o sustentava. Era a sua fé, era a certeza da presença de Deus em seu coração sussurrando: continue, eu estou com você. Esta missão é minha através de você. Não era uma voz audível, mas um calor na alma, uma paz que excedia todo o entendimento e que o lembrava do propósito inicial. Essa força divina o fez entender algo crucial. A missão do Evangelho era infinitamente maior do que qualquer dificuldade, maior do que qualquer crítica, maior do que sua própria sensação de incapacidade. Ele não estava fazendo aquilo por aplausos ou por números, mas por obediência e amor a Deus. E com essa compreensão, a perspectiva mudou completamente. A fé de Ricardo não era um escudo que o impedia de sentir dor, mas sim a força que o ajudava a se levantar depois de cada queda. E assim, cada obstáculo se transformou em uma poderosa lição. Cada pessoa que se afastava o ensinava sobre a importância da intercessão e do respeito ao livre-arbítrio. Cada crítica injusta o lembrava de manter seu coração puro e seus olhos fixos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. A dor do desânimo o tornava mais humilde e mais dependente de Deus. Ele aprendeu que a verdadeira resiliência não é nunca cair, mas sempre se levantar. Com essa nova maturidade espiritual, suas transmissões mudaram. Elas passaram a carregar não apenas a palavra, mas o peso da experiência vivida. Cada transmissão agora tinha mais amor, porque ele entendia a dor da ausência. Tinha mais dedicação, porque ele sabia o preço de continuar. E tinha muito mais coragem, porque ele já tinha enfrentado seus próprios gigantes e, pela fé, os vencido. Ele não era mais apenas um homem com um celular. Ele era um testemunho vivo do poder de Deus que nos sustenta na fraqueza.
Ricardo percebeu de forma clara e definitiva que o verdadeiro trabalho do Evangelho vai muito além da tecnologia, dos likes e dos compartilhamentos. O verdadeiro trabalho é invisível aos olhos, mas poderoso no espírito. É tocar corações feridos, é levar uma palavra de conforto para quem está no escuro, é acender uma pequena chama de esperança onde só há cinzas. A tecnologia era apenas a ferramenta, mas o poder vinha do céu. A missão era, e sempre foi, espalhar a esperança de Cristo, um coração de cada vez. Essa fase de desafios forjou o caráter de Ricardo e solidificou o propósito de seu ministério. Ele aprendeu na prática que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a cada novo amanhecer, a cada nova transmissão, ele estava ali, firme, renovado pela graça, pronto para continuar a obra que Deus havia começado em sua vida. Essa história de superação nos ensina tanto, não é mesmo? Quantas vezes nós também pensamos em desistir dos nossos sonhos, dos nossos chamados, por causa das dificuldades? A jornada de Ricardo nos lembra que a nossa força se aperfeiçoa na fraqueza e que, com fé, podemos transformar qualquer obstáculo em um degrau para um novo nível. A jornada de Ricardo está longe de acabar, e no próximo capítulo veremos como essa fé, forjada no fogo, começou a gerar frutos inesperados e maravilhosos. Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje é um dia de imensa alegria, um dia de profunda gratidão. Estamos aqui para celebrar os 2 anos do nosso Evangelho no Lar. 2 anos. Parece que foi ontem que começamos essa jornada, com um coração cheio de esperança e o desejo de levar a luz do Evangelho para dentro de cada casa, de cada lar que nos acolhesse. E hoje, olhando para trás, só consigo sentir gratidão. Quando iniciamos, não imaginávamos a dimensão que esse trabalho tomaria. Era um sonho, uma semente plantada com fé. E essa semente germinou, cresceu e se tornou uma árvore frondosa, cujos galhos hoje alcançam tantos lugares, tantos corações, muito além do que eu poderia sonhar. Pessoas de diferentes cidades, estados e até de outros países se conectaram a essa corrente de amor e fé. Isso não é obra minha, é obra do alto, da espiritualidade amiga que nos sustenta e inspira a cada passo. Ao longo desses 2 anos, quantas histórias maravilhosas nós compartilhamos. Recebemos tantas mensagens, tantos testemunhos que nos emocionaram profundamente. Pessoas que estavam passando por momentos de profunda dor, de angústia, de desespero, e que encontraram em nossas preces, em nossas reflexões, um afago, um consolo, uma nova perspectiva. Lembro-me de mensagens de pessoas que redescobriram a fé, que sentiram a presença amiga dos bons espíritos em seus lares, que encontraram forças para superar desafios que pareciam intransponíveis. Cada transmissão foi um encontro de almas. Cada prece elevada foi uma ponte de luz que construímos juntos, conectando nossos corações ao coração amoroso de Jesus. Vimos curas espirituais acontecerem, famílias se unirem em oração e a esperança renascer onde antes havia apenas incerteza. Milhares de corações foram tocados, não por minhas palavras, mas pela verdade libertadora do Evangelho, que é a mesma há mais de 2000 anos, sempre atual, sempre necessária. E essa celebração não seria completa sem expressar a minha mais profunda e sincera gratidão a cada um de vocês. A vocês que estão conosco desde o primeiro dia, que acreditaram nesse projeto quando ele era apenas um embrião. Sua confiança e apoio foram o alicerce de tudo. E a vocês que chegaram ao longo do caminho, que se juntaram à nossa família espiritual, sejam muito bem-vindos. Cada um de vocês, com sua presença, sua energia, sua vibração, é uma peça fundamental nesta construção. O Evangelho no Lar Ricardo Pavan não é um trabalho de uma pessoa só.
Ele é uma construção coletiva, um mosaico formado pela fé, pela amizade, pela perseverança e, acima de tudo, pelo amor de todos nós. Cada comentário, cada compartilhamento, cada bom dia no chat, tudo isso fortalece essa corrente do bem e nos impulsiona a continuar. Nessa jornada, algumas pessoas seguiram outros caminhos, se afastaram por algum motivo. Mas quero que saibam que o nosso carinho e as nossas orações continuam a acompanhá-los. O amor espiritual é um laço que não se desfaz. Uma vez conectados pela fé, permanecemos unidos em espírito e sempre haverá um lugar para vocês em nossos corações e em nossas preces. A casa do Pai tem muitas moradas e o amor de Jesus acolhe a todos, sem exceção. Foram 2 anos de muitas lutas, sim. Tivemos nossos desafios, nossos dias difíceis, momentos em que o cansaço bateu. Mas as vitórias foram infinitamente maiores. A alegria de ver uma vida transformada, um coração consolado, uma família reunida em paz, isso não tem preço. Isso é o combustível que nos move. É a prova de que, quando nos colocamos a serviço do bem, a espiritualidade maior nos ampara e nos dá forças para seguir adiante. E por isso, o Evangelho segue firme, como um farol a iluminar a escuridão, apontando o caminho seguro, aquecendo corações e renovando esperanças. E a jornada continua. Estes 2 anos são apenas o começo. Temos muito mais a aprender, a compartilhar e a crescer juntos. Por isso quero agradecer do fundo da minha alma a cada um de vocês. Obrigado por caminharem comigo nesses 2 anos de fé, de luz e de muita esperança. Obrigado por abrirem as portas de seus lares e de seus corações para receber esta mensagem de amor. Eu peço que vocês continuem conosco, continuem acompanhando, compartilhando nossos vídeos, convidando amigos e familiares para se juntarem a essa grande corrente de amor. Cada vez que você compartilha, você está ajudando a levar essa luz para mais alguém que pode estar precisando. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite este momento de celebração e se inscreva. Ative as notificações para não perder nenhum de nossos encontros. Vamos juntos fortalecer ainda mais essa vibração de luz e fazer com que a mensagem consoladora do Cristo chegue a cada vez mais corações. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado por tudo e que venham muitos e muitos anos de Evangelho em nossos lares. Um grande abraço fraterno a todos. Fiquem com Deus.